Olá, meus prezados alunos, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa pré-aula, eu estarei mais uma vez comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã. E o escritor e o comentarista desta revista é o pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Ibotirama, no estado da Bahia. E está aqui nossa revista, um excelente material teológico e pedagógico. Bem, nesta aula temos uma última reflexão sobre a batalha entre os exércitos de Absalão contra as tropas do rei Davi. E conforme diz o texto bíblico, essa batalha ocorre por causa da soberba de Absalão, que optou em desprezar o conselho de Aitofel e ficou com o conselho de Uzai. E como a gente já viu em aulas anteriores, um dos conselhos que Aitofel deu para Absalão era de que ele desse 12 mil homens a ele e ele saísse no encalço do rei Davi enquanto o rei Davi ainda fugia. De certo, era uma manobra imediata e intempestiva, porém sorteria grande efeito, porque dessa forma ele derrotaria o rei Davi e daria vitória ao príncipe rebelde. Mas ao invés de Absalão seguir essa orientação de Aitofel, ele acatou os conselhos de Uzai, que tinha uma visão oposta à ideia de Uzai, à ideia de Aitofel, que era de esperar. Aitofel prefere ir de imediato e atacar o rei Davi. Uzai opta, aconselha a Absalão para que esperasse e recrutasse mais soldados. E aí, só depois que o exército ficasse grande, crescesse, ficasse maior, Absalão poderia liderar uma grande multidão e fosse enfrentar o rei Davi. A verdade é que, embora os conselhos de Aitofel não atendessem ao marketing da guerra que Absalão desejava, esse conselho era o mais adequado, essa era a forma mais adequada que Absalão poderia ter de derrotar a Davi. Mas os conselhos de Uzai tinham a pompa, o glamour que tanto Absalão buscava, e portanto o conselho de Uzai fazia o perfil do vaidoso príncipe usurpador. Mas quem é Uzai? Bem, para você que está acompanhando as nossas aulas aqui nesse canal, já sabe que Uzai era um amigo de Davi. Ele foi enviado para se infiltrar no conselho de Absalão e, disfarçado de um apoiador da causa revolucionária, tentasse perverter os conselhos de Aitofel. E Uzai conseguiu, porque foi mexendo justamente na fraqueza de Absalão, que era a vaidade, que Uzai conseguiu fazer com que Absalão rejeitasse o conselho assertivo, porém menos popular, de Aitofel. E a estratégia deu certo, porque enquanto Absalão se demorava para recrutar e crescer o exército com mais soldados, Davi teve tempo de fugir. Então Davi passou o ribeiro de Cedron e foi-se em direção ao deserto. Subiu o monte das oliveiras, andando e chorando, com a cabeça coberta e com os pés descalços. Ele chega ao topo do monte e lá ele adora a Deus. Em seguida, torna a descer o vale e durante toda a noite ele atravessou com seus guerreiros o rio Jordão. No dia seguinte, Davi e seus homens, já cansados, chegaram a Manaim e lá foram recebidos e acolhidos e ajudados por Sobe, Maqui e Barzilai. E é em Manaim que Davi se recompõe e organiza o seu exército. Exército este que é formado pelos homens que não participaram da rebelião de Absalão. Estes homens haviam subido o monte das oliveiras com ele e também choraram. Chegaram ao topo do monte e também
adoraram com Davi. Eles desceram juntos com Davi o vale e decidiram, por suas vidas, que também atravessariam o Jordão junto com o rei. A partir deste momento, eles haviam escolhido um lado e agora era tarde demais para voltar atrás. Feito isto, Davi, vendo a fidelidade de seus homens, contou os homens que estavam com ele, colocou os capitães de 100, dividiu o exército em 3 terços, cada terço na mão de um general, e seguiu. Perceba que se Absalão escolhe baseado na arrogância e na vaidade, Davi escolhe com humildade e organização. Mas diante disso, ficam algumas perguntas. Será que Absalão poderia ter tido um destino diferente? Ou Deus já o havia predestinado? Mas será que Deus predestina o futuro das pessoas? E se Deus predestina, então aonde está o livre-arbítrio do homem? Bem, vamos às respostas. A grande dificuldade das pessoas entenderem a eleição e a predestinação está no raciocínio de que Deus seria injusto por eleger algumas pessoas para a salvação e outras para a perdição. Mas a Bíblia nunca disse que Deus elegeu indivíduos para a perdição. O que ela diz é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, se existe algo que pode predestinar alguém para o inferno, este não é outra coisa a não ser nossos próprios pecados. Predestinar significa determinar o futuro. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia Deus predeterminando o futuro de Israel e da igreja. Agora, Deus jamais determinou o futuro de indivíduos, de cada ser humano, no sentido de destinar para a perdição uns e outros não. A Bíblia realmente fala da predestinação, mas para Israel e para a igreja. Veja, por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 4 a 5. Assim está escrito, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus, diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou, segundo o beneplácito da sua vontade. Perceba que nessa passagem de Efésios, o apóstolo Paulo está falando da onisciência de Deus. E a onisciência é um dos atributos exclusivos de Deus. Portanto, dentro deste atributo ou propriedade, temos a presciência. Porque se a onisciência é saber de tudo, na presciência é saber de tudo antes que aconteça. Portanto, Deus não pode ser pego de surpresa. Ele é extremamente organizado e tem um propósito em tudo o que faz. E neste texto de Efésios, Paulo está dizendo que Deus preparou um plano de salvação de forma antecipada. Veja, por exemplo, que João, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, concorda com Paulo, onde diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E quando você lê esse texto de Apocalipse, o texto bíblico não está dizendo literalmente, em essência, que Jesus morreu antes da criação do mundo. Porque é sabido que Jesus morreu há cerca de 2000 anos atrás, né? Um pouco mais. Mas o que o texto está dizendo é que já havia um plano de remissão preparado por Deus para salvar a humanidade, mesmo antes que Deus criasse o mundo. Por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 5, Paulo está na mesma linha de raciocínio quando ele diz
por exemplo, no versículo 4, que também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Observe as palavras nós, elegeu, nos elegeu, nele. Perceba que primeiro fomos eleitos em Jesus Cristo, ou seja, todo aquele que aceita Jesus Cristo participa do plano de salvação que foi elaborado por Deus. Então, nos elegeu nele. O texto deixa bem claro. Somos eleitos em Cristo, antes da fundação do mundo. Outra coisa interessante é que nesta passagem de Efésios, a eleição é antes da predestinação. Porque é necessário que a pessoa esteja primeiro em Cristo e em seguida seja predestinada para a salvação. Então, a predestinação de indivíduos só funciona quando o indivíduo está inserido no corpo de Cristo. Este corpo, esse corpo de Cristo, o próprio Paulo vai chamar em outras passagens de igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Veja, por exemplo, a primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo 12, versículo 27. Assim está escrito: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então perceba que o corpo de Cristo é a igreja e quem está na igreja está predestinado ao futuro da igreja. Portanto, Deus trata do coletivo, da igreja, daqueles que creram em Cristo e estão na igreja, e não de indivíduos. Então, a predestinação para a salvação são para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que é ao mesmo tempo a igreja. A igreja eleita. Para uma melhor compreensão, por exemplo, veja a metáfora de um ônibus. Se alguém pegar um ônibus que vai para a Zona Sul, esse indivíduo está predestinado para ir para a Zona Sul. Mas para chegar ao seu destino, é necessário que o indivíduo permaneça no ônibus. Um outro exemplo, por exemplo, é a Arca de Noé. Quem está dentro da arca, está dentro das promessas da arca. Mas quem está fora da arca, estava fora das promessas concernentes à arca. Porque quem estava dentro da arca teve a promessa do livramento do dilúvio. Ainda que Noé convidou todos para entrar na arca, foi uma escolha daquela geração recusar tal convite. Outra coisa interessante de Efésios é que todo o texto do verso 4 e 5, foi o primeiro texto que lemos aqui na nossa aula, estão no plural e não no singular. Observe, por exemplo, expressões como nós fôssemos santos, irrepreensíveis, filhos. Perceba o tempo todo ele se referindo ao coletivo e não no singular. Veja, por exemplo, um outro apóstolo, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10, Pedro está alinhado com o pensamento de João e de Paulo. Assim está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. Alcançastes, melhor dizendo. Então perceba que o apóstolo Pedro estende aqui essa teologia, essa doutrina, e entende da mesma forma. Veja as expressões de Pedro: vós sois povo, anuncieis. Portanto, no que se refere à salvação, Deus não concede privilégios a indivíduos. E preste bem atenção no seguinte, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui para você. Nós somos predestinados por Deus, somos predestinados por Deus para a salvação se fizermos parte da igreja. Mas não somos parte da igreja
porque somos predestinados. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Veja, por exemplo, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Assim está escrito: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, assim está escrito: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, entendemos aqui que Absalão não teve o seu livre-arbítrio anulado e o seu destino predestinado por uma imposição divina. Isso simplesmente porque Deus não faz predileção de ninguém. Mas aí alguém pergunta: e o texto que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Tudo bem, vamos às respostas. Vou tomar uma água aqui. Bem, a resposta é o seguinte: quando a Bíblia está dizendo, neste caso de Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus, era porque Davi, quando pecava, se arrependia e mudava a atitude, embora fosse um homem comum, como todos os outros. O seu diferencial estava em reconhecer suas fraquezas. E ele se humilhava buscando o perdão de Deus. Por exemplo, primeiro, Davi tinha consciência da realidade de sua natureza pecaminosa. Segundo, embora tivesse dificuldades, ele confessava seus pecados e demonstrava genuíno arrependimento, porque não é fácil, de fato, confessar pecados. E Davi também tinha dificuldades, mas confessava. Terceiro, entendia a sua comunhão com Deus e sabia que suas conquistas vinham da graça de Deus. Quarto, Davi valorizava mais a sua comunhão com Deus do que a sua própria coroa e sua fama. Já Absalão fazia escolhas totalmente opostas às escolhas de Davi. Veja, primeiro, Absalão era soberbo e vaidoso demais para esperar o tempo de Deus. Segundo, não conseguia perdoar as pessoas e foi inclusive o mentor do plano que assassinou o seu irmão Amnon. Terceiro, manipulava as pessoas e era inescrupuloso, pois ele não se importava se os meios não justificassem os fins. Quarto, ele era rebelde, porque não aceitava o que lhe foi dado e ficou preso nas ideias subversivas que queriam substituir a tradição da lei para dar lugar a um projeto pessoal de poder. Ainda ele era um adorador mentiroso e hipócrita, como foi no tal pagamento do voto ao Senhor, que ele pede a Davi para ir a Hebrom pagar esse voto, e na verdade ele ia lá conspirar e planejar a proclamação de sua coroa, de seu reinado, de seu coroamento, usurpando o lugar do pai. Então, portanto, temos aqui o perfil de um em detrimento do outro, e as atitudes de ambos vai trazer um final diferente. Portanto, Deus não precisa predestinar para saber, e nem predestinar para eleger, porque as escolhas de Deus conseguem se manter soberanas, independentes das escolhas que os homens, mesmo com seu livre-arbítrio, possam decidir. O interessante é que mesmo que o homem, com sua natureza pecaminosa e com a sua capacidade humana limitada, não pode frustrar os planos de Deus, os propósitos de Deus. O homem não pode frustrar, porque Deus não pode ficar refém das vontades humanas.
Então, meu querido aluno, nessa aula aprendemos que o destino de Absalão não foi determinado por Deus contra a vontade de Absalão, mas as próprias escolhas de Absalão construíram um destino que Deus já sabia. É bem verdade que o profeta Natã profetizou da parte do próprio Deus que uma rebelião iria acontecer dentro da casa do rei Davi, mas em momento algum, nem Deus, nem seu profeta, e nem em nenhum outro lugar da Bíblia diz que esse rebelde teria que ser Absalão. Mas o próprio Absalão constrói um perfil para se adaptar, se encaixar no cumprimento nebuloso desta profecia, que já estava conhecida na mente de Deus. Inclusive, foi o próprio Deus quem usou o profeta Natã para revelar o futuro. Então, para uma melhor compreensão, eu aconselho a você, caro aluno, a olhar a nossa aula. Para você entender melhor, assista a nossa aula número 3 no nosso canal, que fala sobre eleição e predestinação. E você terá uma visão melhor sobre esse tema. Que Deus te abençoe muito e, se Ele nos permitir, estaremos de volta na próxima aula. Amém.